Fala, xerife, como é que você tá? Tranquilo? Espero que você esteja bem. E a gente tá aqui pra gente começar um novo episódio do nosso podcast Chama o Xerife com um xerifão. E só pra gente lembrar, né? Xerife não sou eu, gente. Xerife é sempre o convidado que a gente traz aqui para poder trazer a experiência de vida, o que ele consegue contextualizar sobre a segurança pública e, claro, secundariamente falar sobre oportunidade de concurso público, como é que funciona as carreiras policiais e outras que têm relação com a segurança pública, porque segurança pública é um sistema multifatorial. Vamos lembrar que é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos e você tem que participar ativamente da segurança pública. Estou aqui com uma sumidade. A gente faz sempre um resumo do currículo das pessoas aqui, porque senão a gente vai passar uma hora falando sobre o currículo dele, né? Estou aqui com o Carlos Alfama, particularmente eu sou um fã, já expliquei, já externalizei, já tietei isso aqui com ele. Foi policial legislativo do Distrito Federal, hoje é policial do Distrito Federal, não, policial legislativo do Senado Federal. Foi aprovado no concurso da Polícia Civil para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Chegou a atuar como delegado, Um Fábio? mês. Um Tem mês um como mês. delegado. Atualmente é delegado da Polícia Civil do Estado do Goiás. Atua em qual parte lá? Hoje eu tô na Delegacia Estadual de Homicídios de Goiás. Caraca, hein? Homicídios. 4 anos só trabalhando com homicídio. Já é uma mancha criminal absurda, né? Que a gente chama de crimes violentos, né? Deu uma experiência boa, cara. E o homicídio é um crime que dá pra ver muito do ser humano, Natureza humana do da indivíduo. natureza humana, exatamente. E como é que, claro, para a gente começar, fala um pouco de você. Você mora no estado do Goiás hoje, mas vive um pouco mais aqui em Brasília. Conta um pouco de quem é o Carlos, não o delegado, mas quem é o Carlos para a pessoa que está assistindo, para ele poder saber quem você é. Nossa, então, professor Ronaldo, obrigado pelo convite, Tamo cara. junto, mestre. Te falei aqui um pouco antes de começar que eu fiquei muito feliz, muito honrado de ter sido lembrado. E pra mim é uma honra estar aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito o seu trabalho. E uma satisfação muito grande estar aqui. Então hoje eu trabalho em Goiás, né? Eu trabalho em Goiânia, estou numa delegacia especializada em homicídios, né? E é uma delegacia estadual, então hoje a DIH, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, ela tem atribuição para investigar os homicídios que acontecem em Goiânia e também homicídios de repercussão no estado inteiro. Eu já estou hoje na Delegacia de Homicídios há 4 anos. Então eu moro em Goiânia, mas minha família é daqui de Brasília, né? E como é um pulo Goiânia-Brasília, praticamente 3, 4 vezes por mês eu tô aqui em Brasília, meu filho mora aqui, então eu sempre venho pra cá pra ficar com ele, feriados, finais de semana. Minha mãe mora aqui também, então tô sempre nessa. E eu sou de Brasília, né? Brasília é minha. Natural daqui? Sou nascido aqui, criado aqui, É então é uma cidade que eu literalmente, gosto. literalmente. Não é um candango, candango é quem vem de fora, tá? É Brasiliense, um né? brasiliense de Brasiliense. verdade, Eu sou isso é. apaixonado por Brasília, né? Quando eu tomei posse como delegado em Goiás, claro, a gente começa, vai pro interior, né? Então fui delegado em Alto Paraíso de Goiás. Mas assim que eu tive a oportunidade de ser removido, eu pedi remoção pro entorno aqui de. Mas a Alto Paraíso não tem nenhuma relação com o combate a entorpecentes, não, né? Teve Tem... também, teve também. Tem alguns causos de lá. Depois eu conto algumas histórias de lá, do meu pouco tempo lá em Alto Paraíso. Mas assim que eu tive a oportunidade, eu pedi remoção aqui pro entorno DF. Fui delegado no grupo de crimes patrimoniais de Lusiânia. Do E na lado. época eu morava em Brasília. Então, até bacana depois a gente falar, né? O pessoal aqui de Brasília, fazer concurso para a Polícia Civil de Goiás é muito tranquilo, porque tem cidades aqui de Goiás, né, que são praticamente parte integrante, a gente chama de RID, De né? Rio, né? Por exemplo, Valparaíso, aqui de Águas Claras, que é onde a gente está, dá 20, 30 minutos, né? Lusiânia eu levava 40 minutos para chegar. É pertinho, é do Então, lado. é tranquilo. Eu trabalhei em Lusiânia e morei em Brasília há muito tempo. Até que eu fui convidado a trabalhar nessa especializada em Goiânia e agora eu tô morando em Goiânia, de fato. Legal. E assim, já para a gente começar a falar sobre segurança pública, a sua experiência de vida, você nasceu no Distrito Federal, se cresceu, né, se criou no Distrito Federal, foi um agente de segurança pública no Distrito Federal e hoje é um profissional de segurança pública do Estado do Goiás. A gente sempre fala isso, né? Para quem não assiste, quem assiste a gente que não é do Distrito Federal, é importante até mostrar para o cara. O Distrito Federal tem cerca de 3 milhões e 200 mil habitantes. A complexidade criminal aqui, claro que existe, mas ela não é tão, sabe, multifatorial como em outros estados. Então, quando você foi para o Goiás, começou a atuar no estado do Goiás como um profissional de segurança pública, dentro de um contexto de liderança, inclusive, né? Liderando equipes, trabalhando ali dentro de uma delegacia. Existe uma complexidade muito abrupta, sabe? Tipo de crime,
tipo de armamento utilizado, a complexidade da organização criminosa. Existe um diferencial entre Brasília, Distrito Federal e... Eu digo Brasília, Brasília mesmo, o polo, né? Mas tem uma diferença entre Brasília e Goiás em relação à complexidade criminal? Você consegue sentir isso? Ronaldo, eu sinto sim, sabe? Brasília, eu vejo assim, eu sou de Brasília, né? Como eu falei, eu sou nascido e criado em Brasília. E Brasília é uma bolha, né? É uma bolha dentro do Brasil. É a Suíça É a brasileira. Suíça brasileira. A renda per capita aqui é muito acima do restante do país. E isso repercute também na parte criminal. Sim, Então, aqui a criminalidade, ela existe, é claro, né? A minha visão é de que ela existe, mas ela está dentro de um controle ainda melhor do que no restante do país. E eu digo assim, a outra realidade que eu conheço, eu fui delegado em São Paulo durante um curto espaço de tempo e sou delegado em Goiás já há quase 5 anos. Goiás ainda também é um estado diferenciado hoje em dia em relação ao combate à criminalidade. Mas é diferenciado por conta de uma atuação muito forte da segurança pública lá. A segurança pública em Goiás é muito forte. sim. Então, o estado de Goiás ainda consegue manter a criminalidade sob controle, apesar das investidas constantes do crime organizado. Sim. Goiás ainda consegue manter a criminalidade sob controle. Agora, tem estados que não. São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente sabe que existem partes do território que já são dominados pelo crime organizado. Total. Então, existem lugares, é uma coisa que a gente não conhece aqui em Brasília e não conhece no estado de Goiás. Um lugar em que uma viatura com 2 policiais não entra. Isso não Anomia existe. total. O Isso não Estado não existe. consegue alcançar. Não existe aqui no DF, não existe em Goiás. Em São Paulo existe. Lugares que a polícia não consegue entrar com uma viatura com 2 policiais. Caramba. Né? Rio de Janeiro também existe isso, né? Então, assim, a criminalidade no DF, eu vejo diferença. Para o restante do país, muito óbvia, né? Para Goiás também há uma diferença. Eu acho que aqui, por conta da, da renda per capita mesmo, da forma como a cidade se desenvolveu, né? Brasília é uma cidade planejada e mesmo as regiões periféricas, as cidades satélites, né? Elas também sofrem o impacto de uma cidade nova, né? O Distrito Federal tem poucos anos, né? De 1960, é uma cidade então nova, planejada, com uma renda per capita alta. Então a criminalidade ela é influenciada por isso e eu acho que é um pouco reduzida em relação ao restante do país. Sim. Assim, a gente tem uma circulação de capital e o que o mais interessante é que a gente não tem quase indústria no Distrito Federal. E mesmo assim tem uma renda per capita muito alta, justamente porque a máquina pública está aqui, então gira bastante orçamento público para a prestação de serviços públicos, né? A máquina está aqui, tem que defender, tem que proteger, tem que manter de várias formas ali. Mas assim, sentindo a segurança pública na ponta da linha, como a gente costuma falar, a sensação de segurança é o que é o reflexo de como funciona o sistema de segurança. Segurança pública, no seu sentido estrito, a gente está falando sobre órgãos de natureza policial, órgãos constitucionais e não constitucionais, mas que atuam diretamente no enfrentamento ao crime. Então, a sensação de segurança que o cidadão tem é reflexo da qualidade, da padronização e da presença da autoridade policial. Então, em virtude disso, a gente consegue enxergar a complexidade do medo e ver o crime em virtude do medo. Então, por exemplo, você trabalha numa delegacia especializada de enfrentamento e combate a homicídios, que é um crime violento, que é um crime de natureza violenta. Vamos dizer assim, é o suprassumo do direito na proteção, né? A vida, né? A liberdade de ter uma vida, né? Não só uma vida, mas a liberdade de ter uma vida. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma quantidade X de apreensão de armas de fogo, entorpecentes e um número razoável de homicídios. Mas quando a gente chega, a gente consegue enxergar aqui, empiricamente falando aqui, a grande maioria dos homicídios aqui são provocados por motivos passionais, sabe? Motivos de entorpecentes. Essa complexidade, né, que a gente consegue enxergar não abala tanto a sensação de segurança do cidadão brasiliense. Mas no Goiás, por exemplo, você encontra lá um tipo de homicídio complexo, muita arma de fogo, muito tiroteio, alguma coisa nesse sentido que fala assim, pô, a gente está conseguindo responder, o crime não cresce lá, mas a complexidade criminal existe. Por exemplo, eu lembro que eu acompanhei um caso seu de um envenenamento
né, do requinte, da utilização de um bolo para envenenamento, que não sei o quê. Não precisa falar do caso, porque às vezes tem o sigilo do processo ali, claro, mas é a complexidade do resultado criminoso, é isso que eu quero saber. O resultado criminoso no Goiás, a complexidade dele, essa sensação de segurança ou insegurança. É essa diferença que eu gostaria de mostrar para o cara que está ouvindo. O Goiás é enorme. E você falou que a sua delegacia é uma circunscrição, né? Atua em Goiânia. Isso, Então tem outras áreas também, outras delegacias especializadas de homicídio que atuam em outras regiões. exatamente. Acho que não vai dar para comparar muito, porque Goiânia é meio organizada, né? Aham. Mas existe essa sensação de insegurança em virtude da complexidade do crime no estado do Goiás, comparando com o Distrito Federal? Bem, ó, hoje a sensação de segurança em Goiás, ela é muito grande. É muito grande. A sociedade, que eu percebo, sabe, da sociedade em Goiás, confia muito no trabalho da polícia. E hoje, Goiás é um lugar, tanto na capital, Goiânia, como no interior, em que as pessoas saem na rua falando ao celular. Em qualquer lugar. Isso é um indicador muito bom. Seja no centro, seja nos bairros periféricos, as pessoas saem falando ao celular. Legal. E tem uma. É um dos orgulhos da população goiana a segurança pública. Então, o governador Ronaldo Caiado, aqui não falando nada de política, nem tenho posição partidária definida, mas em relação à segurança, ele deu muita liberdade para as polícias trabalharem, e isso gerou um impacto muito grande. Então, por exemplo, saiu recentemente um estudo, de 2016 para cá, os homicídios eles diminuíram 5 vezes. Ou seja, hoje nós temos um quinto dos homicídios em Goiás que havia no ano de 2016. Então, é como se fosse, digamos aqui, né, 20%. Se antes tinha 100, hoje nós temos 20. Caramba. E isso em relação à sensação de segurança que você perguntou, é muito perceptível em Goiás. Hoje a sociedade ela se sente muito segura, tanto na capital como no interior. E também na região do entorno do Distrito Federal, que por muito tempo, né, foi um dos lugares mais perigosos, não só do Brasil, né, mas como do mundo. Né? Águas Lindas. O entorno do Distrito Federal chegou a ter mais homicídios que na faixa de Gaza, em Caraca. determinado período da nossa história. E hoje não, hoje a sensação de segurança no entorno também é muito grande. Né? E isso se deve, é claro, a vários fatores. As polícias em Goiás sempre foram muito fortes no combate ao crime organizado. O crime organizado nunca tomou conta de nenhum espaço em Goiás, apesar das tentativas constantes. E recentemente ainda isso ganhou muita força com a liberdade que o governador Ronaldo Caiado deu para as polícias. Hoje a sensação de segurança em Goiás ela é muito grande. Ouso dizer que talvez a sensação de segurança, pelo que eu percebo em Goiás, talvez seja até maior do que em alguns pontos do Distrito Federal. Apesar de aqui a criminalidade ser influenciada por fatores econômicos, culturais, por ser uma cidade nova, com uma renda per capita maior, aqui ainda existem pontos, lugares em que a população tem mais preocupação do que eu percebo hoje em Goiás, atualmente em Goiás. Legal. Então acho que hoje lá teve um resultado muito nítido assim da liberdade que a polícia teve para trabalhar. Que massa, isso é muito bom. E até assim, você falou não falou de política, mas falou de governança, de governo, que é o normal que a gente tem que ser um ponto crítico, um ponto de visão como cidadão, qualquer pessoa tem que ter mesmo, de fato. Aí o que acontece? Até para a gente entender. Existem vários problemas sociais, né? Então existem políticas públicas de várias áreas, saúde, educação, segurança, lazer e assim vai. Quem decide a prioridade da política pública que será atuada é a situação governamental daquele momento, isso é um fato. Então, um dia desses me perguntaram, existe crime organizado no Distrito Federal? Eu falei, sim. E por que não se combate? Eu falei assim, não é uma questão de não combater. Se combate sim, a gente tem delegacias especializadas disso. Mas hoje a gente tem o governo, né, que estão situações de governo, são situações estratégicas, não é de uma decisão da ponta da linha, a gente só atua nesse sentido. Existe uma alta política pública de proteção às mulheres em virtude do alto número de violência doméstica no âmbito do Distrito Federal, que chega a ser proporcionalmente falando a mesma ou até maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Proporcionalmente falando, é absurdo isso, né? Na capital da República. Então existem dois problemas, o investimento está aqui.
em massa, ele vai estar aqui. Não que esse problema não exista, mas ele existe e tem outro tipo de política pública não tão evidente como este. Foi o que você falou. A situação governamental na atualidade dá prioridade ao tipo de segurança pública de presença ostensiva, presente, participativa, que se encaixa na sociedade. Que é o meu sonho. É que todos os entes federativos, seja no âmbito municipal com as suas guardas municipais, nos âmbitos estaduais com as suas polícias estaduais e bombeiros, e no campo federal, tem essa visão de que a segurança pública gera a sensação de segurança. E isso é legal porque o cidadão, que nem você falou, indicadores. Indicadores numéricos são fantásticos, mas indicadores empíricos eu acho que eles são assim, perceptíveis para o cara comum. Sair na rua, portando um relógio, um cordão de ouro, falando ao celular com a Exatamente. tranquilidade, cara, isso é fantástico. Eu sou Exatamente. do Rio e eu não tenho vergonha de falar, mas assim, eu me sinto até na obrigação. Eu não me sinto confortável de andar na Lapa 8 horas da noite com um cordão de ouro, com um celular à mão e com um relógio. Porque eu sei que ninguém está fazendo isso ali. E é uma sensação de insegurança muito grande quando eu estou ali. No Distrito Federal eu ainda consigo ter essa sensação de segurança. É, Mas não em todo lugar, que nem você falou. é. Não em todo lugar. Mas olhando o teu currículo, para a gente poder pegar esse mesmo gancho, é, tu já fez algum tipo de prova, ou não só a prova, mas exerceu algum cargo que não fosse de natureza policial, cara? Já, cara, já É mesmo? muitos. Cara, e aí acho inclusive interessante falar. Claro que hoje, né, como eu tô no meio policial e como professor também, normalmente ministrando cursos, né, para quem pretende entrar na área policial, eu acabo me limitando a contar minha trajetória nos concursos policiais, né, policial do Senado, delegado de São Paulo, delegado de Goiás. Mas meu primeiro cargo, meu primeiro concurso, nem era um concurso, era um processo seletivo, foi para recenseador do IBGE. Caraca, Eu tinha 18 anos, né? Na época era um salário mínimo. Salário mínimo na época, 2007, era R$ 810. Depois do concurso do IBGE, no processo seletivo, era temporário para recenseador. O nome do cargo é agente de pesquisas e mapeamento. É aquele que fica batendo na na porta porta. perguntando quantas geladeiras, quantos banheiros tem em casa, quantas televisões, né? Depois disso eu fui técnico do Ministério da Educação, uma autarquia do Ministério da Educação, que é o FNDE. Sim. Fui assistente administrativo do Ministério da Fazenda. Caraca. Depois eu fui técnico da Procuradoria do Distrito Federal, também de nível médio. Então, quando eu passei no Senado, eu já tinha passado aí por 4 outros empregos. No IBGE era um emprego, né? E nos outros eram cargos públicos, né? Até o Senado sempre de nível médio. Então, conheci um pouquinho do serviço público também fora da área policial. Então, E seu primeiro contato com a segurança pública foi como policial do Senado. policial do Senado. Que na verdade não é bem segurança pública lá no Senado, né? O Senado, a Polícia do Senado tem um papel importantíssimo, mas é um papel de segurança institucional, a Sim. segurança orgânica, proteção de autoridades, mas se limita ali à proteção do órgão, né? Por isso que a gente chama de segurança orgânica. Não atua mesmo na segurança pública. Dos dignatários e do patrimônio arrolado que servem esses dignatários. Seria mais ou Exatamente. menos isso. E eu chego a dizer que da função também, da função legislativa, que é parte da democracia. Sim, Acho sim. que a Polícia do Senado tem essa função, né, de proteger o órgão, proteger as autoridades e proteger o exercício da função que aquele órgão exerce. Mas na Polícia do Senado eu não conheci nada de segurança pública. Que Eu massa. fui descobrir o que é segurança pública quando eu entrei na Polícia Civil. Que... Aí vem a pergunta que não quer calar. Você se tornou um agente de segurança pública como delegado por sonho ou por uma questão de, pô, já estou aqui mesmo, já estou estudando, vamos ver o que que dá? Cara, é engraçado, Ronaldo. Como eu te falei, né, meu primeiro cargo foi de recenseador do Pois IBGE. é. E eu me lembro quando era técnico do Ministério da Educação, do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma autarquia do Ministério da Educação. Que uma colega minha, eu era técnico, ela era especialista. Eu era de nível médio, ela era de nível superior, mas a gente era do mesmo concurso e a gente trabalhava na mesma sala. E eu me lembro que ela passou para agente da Polícia Civil do DF. E tava super animada que ela ia sair, ia ganhar o dobro, né, do que ela ganhava. E eu olhei assim
assim, admirando, né, a conquista dela, eu pensei, cara, eu acho que eu não consigo nunca passar num concurso desse. Né? Para mim era muito distante da minha realidade. Só que as coisas foram acontecendo na minha vida, eu acabei tendo que estudar para outro concurso, tinha alguns objetivos, eu queria comprar um carro, por exemplo, não conseguia, e aí eu, cara, eu preciso ganhar um pouquinho melhor, e aí eu estudei para outro concurso, saí do Ministério da Educação, fui para o Ministério da Fazenda, e aí eu fui ganhando confiança, sabe, ao longo do tempo. Enquanto isso, eu fazia faculdade também de Direito. E eu me lembro que no primeiro semestre, meu professor de. Primeiro não, perdão, no segundo semestre da faculdade, meu professor de Teoria Geral do Crime era um delegado aqui da Polícia Civil do DF. Você lembra o E. nome dele? Não me lembro agora, cara. Não me lembro. Acho que era Pedro. 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 Trabalhou na corregedoria da PCDF. Se estiver me ouvindo aí, eu queria agradecer. Foi uma inspiração para mim, né? E aí eu me lembro que ele contava as histórias, né? Ele tinha sido delegado do Rio Grande do Sul e depois passou para delegado do DF. E, cara, eu pensei, porra, deve ser muito bom, né, ser delegado, cara. E eu sonhava em ser delegado. Até escrevi, eu tenho mania de escrever meus objetivos para eu ler depois, né? Eu escrevi um e-mail para mim mesmo, na época, deixei guardado. Que meu sonho naquela época não era ser delegado de polícia. E a vida foi acontecendo. Quando eu estava no oitavo semestre da faculdade de Direito, eu acabei passando para a Polícia do Senado. Saiu o concurso. Quando saiu o concurso da Polícia do Senado, eu já trabalhava desde os 18 anos. Eu estava com 22, né? E eu era técnico da Procuradoria do DF e ganhava na faixa dos 4 mil por mês. E saiu o concurso da Polícia do Senado. Na época, o salário era 13.800. Então, representava assim, é como se eu triplicasse meu salário. Caraca. E era nível médio. Eu não tinha nível superior ainda. E eu pensei, cara, é minha única chance de ganhar bem sendo no nível médio. Eu estava no oitavo semestre ainda. Eu tinha chegado a pensar em fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Fazer aquela rápida de 2 anos, né? Até terminar direito para poder fazer outros concursos. E aí eu falei, cara, é minha chance. E aí eu trabalhava desde os 18 anos, eu fiz um pedido para os meus pais. Eu pedi para os meus pais o seguinte, ó, eu sei que eu trabalho já há 4 anos, mas eu queria pedir exoneração e estudar para esse concurso da Polícia do Senado. Se eu não passar, como eu já tinha passado em vários de nível médio, naquela época saía muito concurso de nível médio. Ministério, assim, Fazenda, Educação, Saúde, Sim. tinha todo ano, tinha 3, 4. E nesses eu já sabia que eu conseguia passar. Eu falei, eu queria tentar, se vocês puderem me ajudar 6 meses, eu só vou ficar em casa, só para pagar minhas contas básicas. Vou ficar em casa estudando. Vocês me ajudam 6 meses, se eu não passar nesse, eu estudo de novo para um de nível médio e volto a trabalhar. E eles me deram esse apoio. E aí eu pedi, saiu o edital da Polícia do Senado. Quando saiu o edital, professor Ronaldo, eu nem sabia que existia Polícia Legislativa, para falar a verdade, cara. Caraca. Eu descobri que existia aquilo quando saiu o edital. E eu vi a remuneração e para mim era um sonho, né? Triplicava meu salário com o nível médio. Na época, para você ter ideia, o delegado da Polícia Federal ganhava 13.300. Caramba. E a Polícia do Senado, nível médio, ganhava 3.800. Putz. Então, cara, eu fiquei assim, fascinado. Pedi exoneração e fiquei estudando. Eu acordava estudando e ia dormir estudando. Tive a oportunidade pela primeira vez de Focado. ficar só estudando. E aí passei na Polícia do Senado. Quando eu passei na Polícia do Senado, na época o salário era maior que todos os cargos de delegado. Não, tem que ter um detalhe que você tem que dizer. Qual foi a sua classificação? Né? Esse concurso eu fiquei em primeiro lugar, né? Aí. Mas foi por essa oportunidade que eu tive, sabe? Isso é legal. Reconhecer também o exato. investimento dos seus pais. Isso é massa demais, cara. Foi assim, foram alguns meses que eu pude ficar só estudando, né? E para quem, a gente sabe, a gente que trabalha, eu trabalhei minha vida inteira. Tirando esse período curto aí, que eu tive essa oportunidade, eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então, foi uma oportunidade muito boa. Aproveitei, agarrei a oportunidade e estudei todas as horas que eu tive. Eu conto para minha esposa hoje que eu só não estudei 3 dias do edital para frente porque eu não consegui levantar da cama, cara. Eu estudava tanto que eu tive 3 dias de exaustão completa. Uma estafa mental. Estafa mental, eu não conseguia ficar Caraca. em pé, de tanto que eu estudava. Mas assim, aquele concurso mudou minha vida para sempre, né? Porque a partir dali, quando o concurso ele tem uma vantagem, né? Depois que você passa em determinado concurso, aquilo ali é uma garantia Sim. que você tem pro resto da vida. Você consegue estudar com mais tranquilidade. Isso. Mas às vezes diminui a fome.
Ué, você já tá confortável num cargo que ganha bem, aí às vezes a pessoa assim, ela acaba se acomodando, isso é uma realidade, né? Isso é fato. Mas aí você continuou, ou você deu uma parada, falou assim, agora eu vou viver minha vida de policial legislativo. Foi o que aconteceu. Eu perdi um pouco da motivação na época para continuar buscando meu sonho de ser delegado. Porque na época a remuneração estava muito boa, né? Tava acima de todos os cargos de delegado no Brasil. Só que esse negócio de remuneração, ele é muito variável, né? Então hoje, por exemplo, a Polícia Civil de Goiás, na carreira de delegado de polícia em Goiás, o final de carreira é maior do que o final da carreira da Polícia do Senado. Sim. Isso não quer dizer que daqui a 5 anos vai ser a mesma coisa, né? É, Talvez daqui a 5 anos no Senado esteja maior. Mas chegou um exatamente. momento que eu tive alguns atritos lá na Polícia do Senado com a direção da época, né? E o contexto também era no sentido de que o cargo de delegado de Goiás estava pagando melhor. Saiu o concurso, eu decidi fazer a prova, retomei meu sonho, né? E fui aprovado para policial do Senado Federal. Massa Perdão, para demais. delegado de polícia em Goiás. É. E aí, quando eu fui nomeado, tomei posse e tô lá já há quase 5 anos. Tu ainda tem esse e-mail que você mandou pra si mesmo? Tenho, cara, tenho. Caraca! Assim. Isso aqui é massa, pô. Eu também tenho o hábito de escrever, eu tenho um caderninho de capa preta. Aqueles caderninho de note, né, pequenininho, que eu escrevo objetivos. Então, assim, tem coisa que tá escrita lá desde 2010, mais ou menos. É, Mas é bom a gente, porque a gente mesmo esquece daquilo que a gente quer, pô. exatamente. Motivação é uma parada muito volátil. Muito volátil. Exatamente. Tem E às dia vezes a gente bom. esquece de ser grato, né? Tu falou de estafa mental na época do mestrado, eu tive um início de burnout. Eu nem sabia que existia a possibilidade de ter um início de burnout, né? Aham. Aí meus amigos do curso ficavam me chamando de faísca. Faísca! Porque foi um início de um burnout. Eu fiquei cerca de 2 horas sem recordar o meu nome. Caramba, cara. De tanto de produção de texto e tal. Só quem sabe o que é estudar de verdade assim, sabe como é que isso é cansativo. Acaba que é o reflexo secundário do nosso podcast. Aham. O cara que estuda para carreiras policiais, a grande maioria, eu costumo sempre falar isso, ele está comprando ingresso para o filme errado. Ele não entende como é que funciona a segurança pública, ele acha que ele vai botar uma arma na cintura, vestir uma roupinha legal, se mostrar autoridade, mas quando ele chega lá na rua, ele vai ver o que a gente chama vulgarmente de escória social. Ele vai ver a maldade do homem, né? A ação dele. E pô, quem te vê, cara, um cara pacífico, fala mansa, tranquilo demais, sabe? Sempre muito concentrado. Aí você já pegou alguma situação, né? Teve que ir numa diligência, ir até determinado local, e se chegou lá e se deparou com uma situação deplorável. E como é que foi a sua sensação? Falei assim, pô, um cara bem criado, com toda a influência positiva dos seus pais. Aí, de repente, pô, você vai para o mundo real, vamos dizer assim, não que o seu mundo não seja, obviamente, mas você vai para o mundo real do policial, né? Aí aqui não é o Alfama concurseiro, é o Alfama polícia. No Goiás ou em São Paulo, nessa sua pequena vivência que você teve lá, chegou a pegar alguma situação assim e falou assim, caraca, meu irmão, Ah, cara, várias. Várias. E eu costumo dizer que, pra mim, essa é a maior vantagem da polícia. Eu acho que cada pessoa recebe o que ela vive de uma forma diferente. sim, Talvez muitas pessoas recebam essa vivência que a polícia traz como algo negativo, como algo que causa um dano psicológico, que você contamina. quer mudar. Não, eu não quero esse ambiente pra mim. Pra mim, essa vivência que a polícia traz de conhecer, como você falou, a escória da sociedade, né? É o pior do ser humano, ver situações de violência extrema, de de estereotipar. Maldade mesmo, né? É a maldade do ser humano mais evidenciada. Pra mim, isso é experiência de vida. É uma das coisas que eu sou mais grato na polícia, é por poder ter visto essas coisas da vida e do ser humano, sabe? É algo que, se um dia, por acaso, eu sair da polícia, é o que eu mais vou sentir falta. É de ver a vida e o mundo como ele é. Sim, Hoje, muitas vezes, quando eu convivo com alguém, às vezes mais velho, mais experiente no sentido de tempo de vida, e converso por algum tempo com essa pessoa, eu percebo o seguinte, eu percebo que, às vezes, aquela pessoa passou toda a vida dela vendo exatamente a mesma coisa. sim.
sair de casa, vai para o trabalho, senta no computador, conversa com os mesmos colegas, 10, 15 anos, Exatamente. volta para casa, acha que o mundo é cor-de-rosa. É. Então eu sou muito grato à polícia, essa é uma dos motivos que mais me faz ser apaixonado pela polícia, sabe? Hoje eu sou apaixonado pela atividade policial e um dos pontos é esse, assim, é de ter visto mais da vida. A polícia te dá essa oportunidade de ver mais o ser humano e ver mais da vida. Você perguntou de algum caso? São dezenas de casos, né? Hoje na delegacia de homicídios, a gente, assim que tem um homicídio, o delegado ele se desloca com a equipe Sim. para o local do crime. Então eu já tive vários casos assim que você chega numa situação que você percebe. Primeiro você percebe que a solução daquilo depende de você, né? A investigação está na sua mão com a sua equipe, né? Então, já peguei um caso, por exemplo, de uma mulher de 38 anos, era mãe de 2 filhas, que ela foi morta no Dia das Mães. Caramba. O nome dela era Débora. O caso já teve publicidade, o processo já está público, não tem nada em sigilo mais. A investigação não está em sigilo mais. O autor já foi condenado a 19 anos de reclusão no tribunal do júri. Mas nós chegamos no local, ela tinha sido morta no Dia das Mães. Então, no outro dia, na segunda-feira, eu já intimei as 2 filhas dela. Apreendi na época, no dia lá, eu aprendi o computador, o celular dela que estava na casa, e ela foi morta dentro de casa, a facadas. E a gente começou a investigação ali na hora, e no outro dia você ouvia as filhas, né? Aí a gente pensa, pô, ouvir a filha assim um dia depois, né, não respeitar o luto, mas é porque a polícia precisa ser rápida no Sim. homicídio, porque as provas vão desaparecendo. Então, a gente precisa levantar quem são os suspeitos, para saber se o suspeito não está, às vezes, tentando empreender fuga, para analisar o comportamento dele pós-crime. Na investigação de homicídio, o comportamento pós-crime, ele é muito importante. Normalmente, o autor do crime, ele tem uma quebra de padrão de comportamento. Então, muitas vezes, se você não tem nenhum outro elemento, uma câmera, uma testemunha, você consegue chegar no esclarecimento do crime pela quebra de padrão de comportamento, né? Então a gente precisa ser rápido na investigação do homicídio. Então no dia seguinte já estava ouvindo as filhas, mas você recebe aquela carga emocional, ouve mais da história daquela pessoa, né? As possíveis inimizades que ela tinha, as possíveis motivações para um homicídio e começa a traçar os quadros possíveis, né? E esse caso chamou muita atenção porque foi assim, caricato, né? A morte de uma mãe No no Dia Dia das das Mães, né? Mães. Uma violência. E, por um acaso, nesse homicídio, o computador dela foi apreendido, as filhas autorizaram que a polícia acessasse o computador, o WhatsApp web dela estava aberto no computador. E o ex-namorado dela tinha ameaçado ela de morte 2 horas antes. Então a gente viu ali no WhatsApp web o ex-namorado ameaçando ela de morte. Então, nós tivemos ali um elemento concreto que apontava que ele era o autor. Ele ameaçou de morte 2 horas antes e ela apareceu morta, né? Determinei que minha equipe fosse até ao local que ele estava e prendesse ele em flagrante. Eles prenderam ele em flagrante, trouxeram e ele negou o crime. Ele negou o crime mesmo assim, pelos elementos que tinham, né? Eu lavrei o auto de prisão em flagrante dele. Ele foi preso em flagrante pelo homicídio. Sim. Agora, a prisão em flagrante, ela não é uma atribuição de autoria. Eu não estou dizendo, olha, você é o autor. Eu estou dizendo o seguinte, ó, provavelmente você é o autor. Indícios, E né? como Fortes está no indícios. momento próximo ao crime, enquanto o inquérito não termina, eu entendo que você deve ficar preso. Representei pela preventiva, o juiz converteu o flagrante em preventiva dele. Só que ele negou veementemente o crime. Ele falou, não, ameacei mesmo, mas não fui eu que matei. E eu senti um pouco de verdade no que ele falava. Até cheguei em casa esse dia e falei pra minha mulher, falei, amor, eu tô com medo de ter prendido o primeiro inocente na minha vida. E a gente continuou investigando. Nessa investigação, depois do flagrante, eu dei uma entrevista na televisão lá em Goiás, expliquei a situação. E o que aconteceu? No dia seguinte, um motorista de Uber, ele entrou em contato com a equipe lá da Delegacia de Homicídios e falou, olha, eu tenho informação em relação ao homicídio daquela mulher que foi morta no Dia das Mães. Eu falei para ele ir até a delegacia, ele chegou até a delegacia e falou assim para mim, ó, eu fiz uma corrida com um senhor e ele estava numa ligação com um advogado dizendo que o filho dele que tinha matado essa mulher e que tinha sido preso outra pessoa
mas que ele ia dar fuga pro filho dele para Tocantins, porque ele tinha família lá. Eu lembro desse caso. Foi. Eu lembro desse caso. E aí eu falei assim, olha, é uma coisa para ser apurada, né? Eu não dei a investigação por terminada quando eu prendi o ex que tinha ameaçado ela 2 horas antes. Eu Continuou. entendi que eu tinha um elemento que justificava uma prisão cautelar de proteção da situação, mas eu continuei a investigação. Inclusive estava pegando câmeras das ruas, da possível saída do ex-namorado, estava investigando. E aí surgiu essa nova linha, né? Que é uma linha que não surgiria, talvez, se eu não tivesse dado a entrevista. Se eu não tivesse prendido esse ex-namorado. Mas vamos chegar lá. E aí a gente buscou no aplicativo o nome desse indivíduo, que tinha feito a corrida com ele. Fomos até o encontro dele. E aí o indivíduo, normalmente, quando ele não está acostumado com a presença da polícia, quando a polícia chega, ele às vezes abre. Isso. Ele fica apavorado, né, e abre. Foi o que aconteceu. Ele falou, olha, é verdade, foi meu filho que matou e ele tá na casa da fulana. A gente foi lá, prendeu esse indivíduo em flagrante, o filho dele, né? Na verdade era filho de criação, para ser mais exato, sabe? Nós prendemos e o indivíduo, ele confessou lá na hora o homicídio da Débora. Qual foi a motivação? Ele chegou a... Olha só que interessante. O pai dele era vizinho da Débora. Ele tinha 19 anos, olhou, achou ela muito bonita e ele pegou uma faca, botou na cintura e ele não entrou pela frente da casa dela. Ele entrou pulando o muro. Ele era vizinho dela, né? Pulou o muro e tentou... Ele não falou que tentou estuprar a Débora, sabe? Mas é um raciocínio que eu faço. Pra que ele ia entrar na casa dela com uma faca na cintura pulando o muro por ter achado ela bonita, né? Provavelmente porque ele tinha algum interesse ali libidinoso, sexual, né? Mas ele fala que não, entrou lá pra conversar com ela, pra beber alguma coisa com ela, e aí acabou matando. Ele mesmo confessou. Inclusive confessou, como ele foi preso em flagrante, confessou na presença de advogado na delegacia de homicídios, né? Mas aí o caso foi esclarecido. Ele chegou a indicar onde ele tinha enterrado a faca que ele usou para matar a Débora. Nós fomos até o local, a faca foi apreendida, submetida à perícia, tinha sangue dela lá. Então a história foi confirmada por prova pericial, pela confissão. Mas foi um homicídio que não tinha testemunha, porque ele entrou sorrateiramente na casa dela. Não tinha câmera de segurança. Que é o mais difícil, né? Não tem nenhum indício ali periférico que consiga fazer um liame, uma ligação naquela... Não tinha motivação. Eles não se conheciam. Não pagou nem um café pra esse Uber, cara. Porque foi o Uber que entrou tudo, velho. Foi. Então, assim, se não fosse... Eu até falei com a minha equipe. Eu falei como as coisas são, né? Se não fosse... A entrevista. A prisão do ex-namorado, a gente não teria chegado na autoria. Inclusive, no dia seguinte, né, que a gente prendeu o autor verdadeiro, eu expedi um ofício para o juiz informando a situação e sugerindo a revogação da prisão dele. O juiz revogou e ele foi até a delegacia me agradecer. Né? Esse ex-namorado preso, ele falou, olha, eu agradeço, eu entendo o seu trabalho. E eu falei, olha, apesar de eu ter te prendido como suspeito do homicídio, só a ameaça que você fez já justificava uma prisão, pelo dia que você passou preso. E, de fato, justificava, né? Não pode ameaçar a ex-mulher de morte, né? Sim. Mas, assim, foi, de fato, ele não deveria ter sido preso pelo homicídio, mas havia ali elemento suficiente para essa prisão. E essa prisão foi a que resultou no esclarecimento do crime. E são assim, professor, se eu for comentar todos os casos, são centenas, dezenas de casos, né? Esse ano, eu peguei o primeiro caso que eu e minha equipe encontramos o cadáver. A vítima estava desaparecida já há algum tempo. E na investigação do desaparecimento se chegou a um local em que ela podia ter sido morta. A minha equipe foi até o local, a gente encontrou o cadáver, começou as apurações e no mesmo dia prendemos o autor em flagrante delito. Caramba. Então, assim, a polícia ela te dá oportunidade, que para mim é uma oportunidade de experiência, de vivência, sabe? Eu vou chegar ao final da minha vida podendo dizer assim, eu vi muito da vida, eu vi muito do ser humano graças à polícia. Bacana, porque assim, dificilmente, eu falo por experiência, dificilmente converso com um policial que tenta enxergar a sua atividade como uma forma de crescimento pessoal. Na verdade, a grande maioria se afeta.
Normal, se afeta. Ele vê situações esdrúxulas, violência extrema. Teve um caso em Sobradinho em 2006 que a gente pegou lá, era um estupro de um vulnerável de uma criança de 4, 5 anos de idade. O antigo que estava comigo queria matar o estuprador porque ele viu o rosto da própria filha como se fosse aquela criança. E assim, são situações bem pesadas mesmo no nosso métier, mas assim, dá pra sentir o brilho nos teus olhos que tu tá fazendo aquilo que gosta pra caraca. Ah, cara, Cara, apesar de ser um jogo de xadrez muito bem articulado, o processo penal na figura do delegado de polícia, e a gente sabe que não é tão. Aqui você contou uma história de 5 minutos, pô. Isso aqui foi o quê? Umas 2 semanas pra poder resolver? acho que Ou até mais. uma semana até chegar no autor e mais umas Pois 3 para é, concluir então a assim, é um investigação. jogo de xadrez, é uma paciência, esperar alguém escorregar ali para poder então visibilizar ali a possibilidade de ter um indício forte, materializar com a perícia. Cara, é um jogo de xadrez muito forte, mas muito forte mesmo. E dá pra ver que você gosta muito, tá se realizando. E eu espero que você ainda derrube muito bandido por aí que a sociedade agradece. E é importante que a gente tenha essa visão, né? Nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema do mundo, né? Mas o que a gente puder fazer para atrasar aquele que quer atrapalhar os outros, a gente atrasa a vida dele. Com Né? certeza. Acho que esse é o espírito policial. E é exatamente por isso que eu queria abordar uma temática contigo. Você viveu essa jornada. Você, cara, apesar de você ter trabalhado bastante nos concursos, seus concursos iniciais de nível médio, muito mais com características administrativas do que policiais, fez um concurso do Senado por uma questão de oportunidade, e é importante que se mensure isso. Nem sempre, gente, a gente faz por sonho. Às vezes a gente faz por quê? Porque a gente quer ganhar mais, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, a gente quer ter o boleto pago. Simples assim, tá? Né? Exatamente. Essa glamorização que se faz no concurso público às vezes é prejudicial. Mas existe o vocacionado. Existe de fato o vocacionado. E o mais legal é que nem sempre a pessoa sabe que é vocacionado. Nem sempre. Até viver a experiência, ele fala, porra, eu nasci para fazer isso. Né? Eu entrevistei um bombeiro chamado Carlos Timbó, teu xará, tá vendo? Aí ele passou pra gente uma experiência dele muito legal, que ele falava, cara, eu nunca sonhei em ser policial militar. Ele hoje é bombeiro. Mas eu me realizei como policial militar. Eu sou bombeiro por uma questão de sonho familiar, de presença e tal, mas eu me realizei sendo um policial militar. Eu achei fantástico o enredo dele também e vejo isso em você. Você está se realizando como delegado de polícia. Dá para anotar isso e espero muitos frutos em relação a isso. Mas para o cara que está começando agora, é o Carlos de 18 anos, sabe? Aquele moleque lá de 18 anos de idade que tinha que trabalhar, que optou em fazer concurso para poder ter uma certa segurança jurídica, começou com um processo seletivo para poder fazer pesquisas, basicamente, foi migrando, foi evoluindo na sua visão e hoje é delegado de polícia. Agora, imagina esse Carlos hoje, porque tem um bocado de Carlos por aí, que tem 18 anos e não faz a mínima ideia do que ele vai fazer no futuro dele. Né? Como é que ele caminha uma jornada similar à sua? Porque não existe jornada igual. Mas o que você fala para esse moleque que está começando hoje a estudar, por exemplo? Quais foram as suas dificuldades? Que ele também vai ter. E ele tem que respeitar para ele passar pelas dificuldades, né? O processo, ele tem que passar pelas dificuldades. Não é falar assim, pô, toma aqui uma solução pronta. Não. O que você diz para esse cara, especificamente? Cara, o que eu penso, sabe? Eu me vejo naquela época como alguém que não tinha a mínima noção nem do que queria da vida e nem como conseguir. Quando eu comecei a estudar para concurso, por exemplo, muitas vezes eu comprava aquelas apostilas em banca de revista Vestcom. da Vestcom Vestcom. e ia estudar. Nunca seria suficiente para passar um concurso, por exemplo, como o da Procuradoria do DEP, de nível médio que eu passei. Sim. Só que foi o suficiente para o processo seletivo de recenseador. Inclusive, eu fiquei fora das vagas. Eu fui chamado no cadastro reserva. Caraca. Só que quando você está em movimento, quando você está buscando, a vida vai te mostrando os caminhos. Então, eu acho que o importante para quem está começando, né, os Carlos, os Ronaldos lá de 18 anos de agora, né, é estar em movimento. É definir objetivos próximos, curtos e buscar.
Então, por exemplo, eu acho que quem está nos ouvindo aqui, já vibra alguma coisa quando ouve te falar de polícia, né? Sim, sim. Que é o meu caso. Pô, eu vi meu professor no segundo semestre da faculdade, que era delegado, e aquilo mexeu comigo. De alguma forma, eu falei, porra, deve ser legal. Então, eu ouço isso hoje, eu vejo essa situação que eu vivi como um aviso assim do universo. Eu não sei, cada um chama de um jeito, né? Sim. Pode ser um aviso de Deus, que tá tocando seu coração. Pode ser um aviso do universo, para quem é mais cético, né? Mas é algum tipo de aviso. Se você viu uma operação policial, se você está assistindo um programa aqui e vibra um pouco esse assunto, muito provavelmente você tem uma vocação, porque eu acho que vocação é isso, é o chamado. É, o chamado. É aquela vontade que você Concordo. tem de viver aquilo lá. Então já é um indicativo. E se o cara está começando, eu diria o seguinte, ó, entre em movimento. Começa a respirar o assunto concurso policial. Pô, onde é que vai ter concurso policial aqui perto? Vai ter Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar do Distrito Federal. Então, pô, eu vou me matricular no cursinho, eu vou começar a pesquisar sobre isso, vou começar a estudar. Muito provavelmente o cara vai cometer muitos erros no começo, né? Como nós cometemos, né? Normal. Só que a vida vai te mostrando o caminho certo. Em determinado momento, eu sinto isso, sabe, professor? Quando a gente está buscando uma coisa que é para ser nossa, a vida vai corrigindo nossos erros. Sim. E começa a ser algo leve. Começa a ser algo prazeroso. Eu acho que esse prazer que a gente sente sonhando é mais um aviso da vida que você está no caminho certo. Legal. Na hora que você começa a estudar e começa a gostar de estar estudando, começa a ver um exemplo de uma prisão, de uma operação e fala, pô, que massa isso aqui, imagina quando eu estiver fazendo, começa a se imaginar fazendo aquilo, eu acho que é a vida te avisando, ó, você está no caminho certo, continua. Legal. E, cara, as coisas vão acontecendo para quem está em movimento. A sua vocação ela vai aparecer. Quem tá assistindo a gente aqui, para mim, já tem um indicativo forte de que tem uma vocação. Porque Tá se querendo se entender interessou mais, exatamente. por esse assunto, né? Segurança, pô, xerife, né? É um indicativo que você está sendo chamado para aquilo. Então começa a agir, né? Busca saber qual é o próximo concurso policial, busca saber inspirações, né? Existem várias aí, o Senhor é uma inspiração. Hoje em dia na internet a gente acha fácil, várias pessoas que nos inspiram e tal, e começa a agir, vai corrigindo os erros, tentando melhorar. Eu acho que uma boa é sempre começar. Eu sempre pensei assim, sabe, professor? Muita gente fala, bom, o que você acha melhor? Já estudar para o cargo que você quer ou fazer o concurso escada? Eu posso falar da minha experiência de vida, né? Para mim foi muito importante o concurso escada. E quando eu digo concurso escada, o meu foi uma escadinha de degrau por degrau. Foi de recenseador do IBGE ganhando um salário mínimo, para técnico do Ministério da Educação era R$ 1.600. Depois assistente do Ministério da Fazenda, R$ 2.500, aumentou pouca coisa. Técnico da Procuradoria era R$ 4.000, até eu chegar num cargo com uma boa remuneração. E para mim, essa escada foi importante porque eu não tinha nem confiança antes para fazer um concurso da polícia. Eu achava que aquilo era muito para mim. Então, como eu te falei, quando eu estava no FNDE e uma colega passou para a gente de polícia da PCDF, eu fiquei, cara, ela é muito, muito acima do que eu vou ser capaz um dia. Você não se viu capaz ainda. E eu pensava que assim, eu nunca seria capaz de um feito como aquele, né? Então, assim, com os concursos escada, a gente vai ganhando confiança. Então, para quem é da área policial, talvez concurso da polícia, da Guarda Municipal, né? Guarda Municipal, município aqui próximo do DF. Depois vai para um concurso, Polícia Civil, Polícia Militar, para depois pensar, né, num concurso de delegado, de oficial da Polícia Militar, de policial legislativo. Enfim, eu acho que percorrer esse caminho, primeiro vai te dar confiança, autoconfiança, e também vai te dar experiência de vida, né? Sem dúvida. Hoje você chegar num cargo policial, um cargo de delegado, por exemplo, ou de oficial da Polícia Militar, para você comandar uma equipe, sem você nunca ter sido Comandado. aquele comandado da linha mais de baixo, Esse é fato. eu acho que é uma falha muito grande, porque você às vezes perde um pouco a sensibilidade para ver como aquela pessoa te percebe como autoridade. Né? Tem pessoas que eles caem como líderes, tem pessoas que se moldam como líderes. É diferente, né? Normal, a gente passa por esse processo direto. Mas assim, todo mundo que entra em determinado ponto sem nenhuma experiência de vida, ele está sujeito a mais erros
do que outro que entrou com uma certa experiência maior. É verdade. No mundo do concurso público não é diferente. Com certeza. Então, assim, existem vários concursos. Por exemplo, de carreira policial, se a gente relacionar aqui, eu dividiria em 3 escalas, como a Plus, né? Que, como você falou, apesar de não ser polícia, está dentro do rol aqui. Então, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, dentro das camadas que a gente tem. Ah, Mas, por exemplo, tanto com você, conversando contigo, conversando com outro amigo meu que é delegado da Polícia Federal, que é o Iedo, conversando com o Rony, que veio aqui com 20 e poucos anos de Polícia Civil, cote, assim, um cotiano caveira. Você vê, o cara é o que é hoje, baseado na experiência de vida que ele teve, nos degraus que ele teve que subir para poder chegar em determinado momento. Então a sim. experiência é fantástica. O Iedo fala que assim, ele é um bom delegado porque ele foi um bom agente. É, Não é a experiência, né? sim. Você é um bom delegado porque você vivenciou a cadência do concurso público, você trabalhou como um operador, sabe? Um executor de ordens no concurso X, no concurso Y, no concurso Z. E hoje você tem uma equipe para liderar que você sabe que, porra, tem que liderar de um jeito que eu tenha resultado. E isso é fundamental. Aí o moleque que tá lá, são raríssimos casos, que o cara fala assim, vou estudar para o meu sonho e ele vai conseguir. Tal qual, por exemplo, você teve essa oportunidade de passar 6 meses estudando. Mas você sabe que isso não é um ponto que não é uma matemática exata para as pessoas de uma forma geral. A grande maioria não consegue fazer isso, porque não tem meios, não tem estrutura para poder fazer. E as dificuldades, elas são peculiares, baseado no caminho de cada um. Exatamente. Cada um vai ter a sua dor, tá? Aí a sua vida espelha para as pessoas vão se espelhar em você e elas vão ter dificuldades em relação a isso. Como é que eles vão saber dessas dificuldades? Como é que eles vão viver essas dificuldades? E como você falou, começar e manter-se em movimento, tá? Mas É isso. como se manter em movimento? Porque vai ter um dia que o cara vai acordar e não vai querer nem levantar da cama, porra. Como é que ele se mantém em movimento? Eu resolvo isso na minha vida de uma forma simples. Eu penso no meu sonho e nos meus motivos. Aquilo ali é o pontapé para eu iniciar um projeto. Depois que eu tenho, normalmente eu coloco assim motivos para buscar esse projeto e eu anoto. Eu quero passar para delegado por isso, por isso, por isso, por aquilo. Boto uns 10 motivos que me fazem querer aquilo. A partir daí, o projeto ele já é menos importante. Porque o que vai ser importante é a minha meta diária. Meta diária é algo que eu tenho que fazer todo dia. Querendo ou não, estando bem ou não, estando motivado ou não, Estabelecer uma rotina. é a rotina. A meta diária é a materialização do que a gente chama de disciplina. Sim. A motivação é importante para começar, mas o que vai te manter em movimento é a disciplina. Perfeito. E eu materializo a disciplina por meio das metas diárias. Então eu coloco uma meta, por exemplo, dentro da minha realidade. Se hoje eu trabalho 8 horas por dia e, sei lá, faço um curso à noite, minha meta vai ser de estudar todos os dias 3 horas. Vou acordar às 5 horas da manhã, começo 5h30 a estudar e vou até 8h30 da manhã. Aí depois eu vou para o trabalho. Então, a partir daí, se eu definir que essa é a minha meta, de estudar de 5h30 até as 8h30, todos os dias, eu vou até me desapegar do meu motivo, da minha motivação, do meu projeto, e vou fazer aquilo por disciplina, porque é obrigação. E renunciar. Vai ter que renunciar. Um bocado de coisa, mas vai ter que renunciar. Aquele período ali é dedicado à minha meta. Isso é massa. Então, aquilo vai ser uma meta que eu vou executar todos os dias, dando certo o projeto ou não. Por que eu comecei a meta? Eu tenho a motivação lá. Mas mesmo que essa motivação não exista, se eu estabelecer isso aqui como obrigação, eu vou manter por disciplina. Então, simplificando, né? Hoje em dia a gente costuma dizer, olha, o sonho ele é 90% transpiração e 10% inspiração. É verdade. Agora, como é que a gente bota isso no papel? Né? É muito fácil falar, não, beleza, tá, mas e aí? E essa transpiração, como é que eu faço para fazer? Fácil. Bota uma meta, né? Eu acho que bota uma meta para você, dentro da sua realidade. Vou estudar 2 horas por dia, todos os dias. Ou vou estudar 3 horas por dia, todos os dias. E cumprir aquilo querendo ou não. Não, isso é fantástico. Até porque a gente tem essas dificuldades hoje. A minha dificuldade, eu acho que foi a mesma que a sua.
Eu comecei a estudar para concurso militar, né? Aham. Minha régua, eu sou de São João de Meriti, a régua nossa, assim, era sargento do exército, especialista da aeronáutica, era a régua que a gente tinha, baixada. Normal, essa é uma régua plausível. Eu só descobri que eu podia ser muito mais quando eu saí de lá, Aham. que eu vi o mundo, a experiência de ver o mundo. Mas eu comecei a estudar mesmo para concurso público quando eu vim morar no Distrito Federal em 2001. E minha fonte de estudo era a apostila da Vestcom que eu comprava na banca de jornal, É. né? Então a escassez, a dificuldade de conseguir material sempre foi. Aí foi evoluindo, a internet veio aí, deu um boom. Hoje tem material até dizer chega, tem fontes de materiais para tudo quanto é canto. Exato. Aí a maioria dos alunos fala assim: poxa, mas eu não sei o que estudar. Aí é normal, aí vem a mentoria para organizar o estudo, o contexto vai evoluindo, só que é importante para que o cara assista isso ele consiga enxergar. O contexto de qualidade de material está evoluindo e há mentoria, mas o contexto das dificuldades do concurso também está aumentando. É. Se amplia a competitividade, amplia as dificuldades, isso é fato. Então ele tem que se movimentar quando? Agora, mais rápido possível. Além de delegado, você também é professor, né? E a minha referência, como do início, remetendo ao que eu falei no início, você sempre foi uma referência motivacional para mim, sempre foi, desde quando você tinha o seu curso, desde quando eu vi a sua história, quando você foi aprovado no Senado Federal, desde quando eu vi que você foi aprovado para delegado da Polícia do Goiás. Então sempre foi uma referência para mim nesse contexto. E porque você é um professor de direito penal, é um cara que tem publicação, é um cara que sabe falar sobre o assunto de forma simples. Hoje, você tem algum projeto seu, fala assim, um curso? Eu vi no Instagram um dia desse que você estava gravando, acho que um curso de processo penal novo, alguma coisa assim. Até porque o nosso tempo já está se esgotando. E eu queria que as pessoas te achassem, para eles se sentirem inspirados tal qual eu me sinto inspirado. Isso não é bajulação, isso é um fato. É bom quando a gente. Eu conto isso para todo mundo. Eu sou um sortudo, cara. Eu sou um sortudo, eu tenho muita sorte. Um dia desse, pô, eu tava conversando com o Aragonê, um cara que foi, para mim, é um ícone. Estou conversando com o Carlos Alfama. É, tenho um prazer de ter um amigo como o Ricardo Ziegler. Eu sou um privilegiado, cara. Eu sou um privilegiado. E eu quero que todo mundo também tenha esse mesmo privilégio. Como é que eles te acham? O que você está fazendo hoje no mundo do concurso público? Você está atuando presencialmente, online? Como é que as pessoas conseguem enxergar o professor Carlos Alfama? E, se puder, claro, dentro desse métier, como é que ela consegue enxergar o delegado Carlos Alfama também? Até para se inspirar nas atividades. Como é que, olhando para essa câmera aqui, porque eu quero que a pessoa olhe para você e veja quem você é de verdade, o professor Carlos Alfama, o delegado. Diga aí para a rapaziada. Então, hoje eu. Quem quiser me seguir no Instagram, né? O meu Instagram é carlos.alfama, @carlos.alfama. Eu tenho uma mentoria hoje de estudos. Legal, É uma mentoria hoje bem restrita em relação ao número de vagas. legal. Eu tenho feito um trabalho com os meus alunos muito pessoal. E eu estou apaixonado por essa forma como eu estou trabalhando. Bacana. Porque eu converso com todos no WhatsApp. Tem aluno que eu mando áudio de 6 minutos, falando, ó, cara, seu erro está sendo aqui, ó. Você precisa mudar a sua mentalidade nesse ponto aqui. Não é uma mentoria de mentalidade, mas é uma mentoria de estudos. Eu digo como ele tem que estudar. Mas nesse processo eu vejo muitas vezes o erro da mentalidade. E hoje, professor, você me falou uma coisa agora que é verdade, que é o acesso à informação de qualidade está muito mais fácil do que na nossa época. Sim. Quando a gente começou a estudar, não tinha videoaula, por exemplo. A internet era de escada, cara. Não tinha. Não tinha que concursos. Não Eu lembro tinha. como é que eu fazia questão de português. Na sala de estudos, passava o pessoal vendendo CD com provas de português selecionadas. E era assim que eu fazia questão. Legal. Então, hoje que começou a estudar nos últimos 10 anos, 15 anos, né? Não vai saber o que é isso, porque hoje você entra no que concursos e tem Tem uma porrada todas de as coisa. questões, né? Então, eu cansei de comprar livro de questão, ou CD com questões, né? Porque era assim que a gente treinava por questões. Só que hoje tem uma coisa que dificulta muito mais do que na nossa época, que é o marketing da facilidade. É, Hoje em dia, o que é vendido é a facilidade. Então, a gente vê, eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Venda de uma metodologia de estudo reverso. Não estou dizendo que o estudo reverso não funciona, mas que é o estudo só pelas questões, né? O estudo pelas questões, ele é importante, mas ele é só uma parte.
Você tem que passar pelo estudo da teoria. Sim. Estudou a teoria, vai para as questões. Quer ver outra coisa que vende muito fácil hoje e que prejudica o cara que está estudando? É a venda do material simples, resumido e direto ao ponto. Que vai ter só aquilo que cai. Primeira vez que ele vê a palavra repristinação, ele já dá um salto. Ele não consegue contextualizar. Cara, isso é uma grande enganação, porque eu vou dar um exemplo. Ó. A gente conhece erro de tipo e erro de proibição. Sim. Né? Aí caiu em uma prova, tem uma questão sobre o chamado erro de validade, que é uma espécie de erro de proibição. Quando a pessoa acha que o Supremo declarou inconstitucional aquela norma. Só caiu erro de validade em uma única prova até hoje. Aí todo mundo vai pensar, para juiz, promotor. Não, foi para escrivão da Polícia Civil da Paraíba. E se caiu o erro de validade, pode cair o que está próximo ali, que pouca gente estuda, erro de eficácia. Enfim, o material simples, objetivo, direto ao ponto, ele não vai trazer algo que nunca caiu ou que tem algo próximo ao que já caiu. Porque se ele se propõe a ser curto, resumido, ele vai trazer só o basicão. Exatamente. E aí eu te pergunto, professor, quantas pessoas nesse concurso da Polícia Civil da Paraíba não ficaram por uma questão? Ou por duas? Caraca. Eu dou certeza que foram mais de 1.000. Porque no CESP, uma errada anula uma certa. Então, uma questão, você perde 2 pontos. Exatamente. E aí eu te digo o seguinte, na minha percepção, esse marketing da facilidade hoje em dia, que é o flashcard pronto, é o estudo reverso, é o material objetivo e direto ao ponto. Para mim, isso é uma grande enganação e é o mais fácil de vender. Então, eu tento fugir disso. Eu tento... Quando o aluno compra de mim, eu já aviso que vai ser difícil pra caralho, com todo respeito à palavra, vai ser difícil pra caralho. Ele vai ter que estudar por um material completo. Vai ser um material objetivo para concurso, mas vai ser completo. Eu não vou tirar o que tem pouca chance de cair para ele sentir que está aprendendo com facilidade. Vai ter coisa que é difícil de aprender mesmo e ele vai ter que se esforçar muito. Que é normal, né? Você escuta muito isso? Fala assim, professor, o que eu tenho que dar ênfase? Eu falei, na porra tudo, toda. cara. Esse é um ponto da mentalidade. Que eu falo, olha, uma das coisas da mentalidade do aprovado é ele dar valor a tudo. Ele pensar assim, cara, eu tenho que saber tudo. Eu digo isso porque eu aprendi isso da pior forma. Concurso para segurança do Banco Central. Eu fiquei por 1 ponto. Uma questão de português nesse concurso valia 3 pontos. Eu fiquei por 1 ponto para ser nomeado. Eu cheguei a fazer o curso de formação. E na época ia dobrar meu salário. Então eu estava com muita expectativa nesse concurso e estudei muito. Só que eu estudava pensando assim, cara, isso aqui não vai cair. Eu vou focar no que mais cai. E aí eu fiquei por 1 ponto. Depois desse concurso eu pensei que foi quando eu passei... O concurso que eu fiz na sequência foi de policial do Senado, que eu fiquei em primeiro lugar. Porque eu mudei a minha mentalidade. Eu passei a estudar pensando assim, não, tudo isso aqui pode cair. Tudo isso aqui pode cair. Eu não vou desprezar nenhuma informação. Então hoje, o que eu vejo? Né? Eu tenho feito essa mentoria de estudos. Hoje, por exemplo, se o aluno quiser, eu não consigo matricular. Eu tenho uma lista de espera, normalmente de 2 em 2 meses eu abro algumas vagas. Mas eu tenho gostado muito, porque eu consigo... Mas é ampla ou só para carreiras policiais? Não, é para carreiras policiais e carreiras de tribunais. Isso é legal. Eu pego assim, o que eu tenho, que eu sinto que eu tenho capacidade de ensinar como é que o aluno vai passar. Legal. Então eu consigo, com esses alunos, ter essa conversa direta. Eu tenho videochamada com todos, e não tem limite de videochamada, né? Quando precisar, a gente faz videochamada. Eu acompanho o desenvolvimento do aluno, não é por marco, assim, a cada 2 semanas, não, é por tópico. Todo tópico do edital, o aluno tem que me dizer quanto que ele acertou da lista de questões que eu mando para ele. Se não tiver bom, eu peço vídeo do resumo, eu peço uma videochamada para ele me explicar como ele está estudando. Então eu vou acompanhando o meu aluno tópico a tópico do edital. Bacana. Agora, para fazer isso, hoje eu consigo ter 15, 20 alunos ao mesmo tempo. Quando eu abri as vagas mês passado, encerrou em 12 minutos. Então, tenho essa mentoria, que é a minha paixão hoje em dia, trabalhar com essa mentoria. No assunto. E tenho feito, vou lançar essa semana agora, no meu Instagram vai estar disponível já meus cursos online. Legal. De processo penal, direito penal e legislação penal. Eu já quero um cupom de desconto. Pô, na hora. Pra mim. Na hora. Faço sim. Eu sou um viciado em estudar, então todo conteúdo é bom para eu estudar. Fechado. De bobeira, eu nunca tô de bobeira, né? A gente nunca tá de bobeira, a gente vicia. Não, então já tá prometida a sua bolsa integral aí e eu te dou um cupom para os alunos. A gente faz uma parceria aí. Não, tá tranquilo. Mas vou lançar esses cursos, vão ter videoaulas, né, e apostilas em PDF. São cursos completos.
Faço a mentoria, mas assim, minha vocação é ser professor. Quando eu tô ali na frente, muitas vezes eu já senti a mesma coisa que eu sinto na polícia, né? De ser grato por poder estar vivendo aquilo ali. E por algum tempo eu me afastei da sala de aula para me dedicar somente à polícia. E eu voltei ano passado no presencial lá em Goiânia, do professor Rodolfo Souza, Instituto Sim. Rodolfo Souza. Hoje é o maior curso lá de Goiânia. E tenho uma gratidão muito grande, né, pelo professor Rodolfo que me abriu as portas lá e por poder voltar para a sala de aula. Assim, eu sou Legal. apaixonado pela aula presencial. Também. Pela aula Falo presencial. assim, eu gosto do online, mas o presencial, o tete a tete no olho do aluno, pra você ver que ele tá entendendo, você vê ele frisando ali a vista, ali franzindo a testa, você tá vendo que ele tá com dificuldade, você vai modulando a didática ali para fazer com que ele consiga entender, muda o exemplo, conta uma piada do exemplo. Eu acho isso fantástico. Exatamente. A sala de aula faz o professor. E eu vou te falar, hoje a percepção que eu tenho, sem querer criticar ninguém, muitos dos professores online hoje não resistiriam a turmas presenciais de concurso público. Porra nenhuma. Não resistiria nem 5 minutos, né? Nem eu tô falando 3 horas e meia, não. Não resistiria nem 5 minutos. Primeiro questionamento que tiver fora do script dele, ele não vai conseguir responder. Exatamente. Isso é um fato, né? Nem vergonhoso falar isso, não, mas é uma realidade do mercado. Exatamente. Então a galera vai te achar no Carlos.alfama. Carlos.alfama. Fique atento, tá? Aos cursos do professor. Os cursos dele são excelentes. Eu sou suspeito porque eu já conheço o trabalho dele, um trabalho excelente, extremamente, que ele falou assim. É um ponto que eu ia falar no final, mas ele já adiantou. Os trabalhos do Alfama sempre são completos. Sempre são completos, tá? Então, assim, cara, mas olha só, é um grandão. É, mas é um grandão muito bom, velho, de qualidade. Você consegue pegar isso e estudar o que você precisa no direito penal, no processo penal. Vai ter legislação extravagante também? Também. Cara, também. fantástico. Então, bem, legislação extravagante é o universo, mas não fica, vai estudar legislação extravagante sem entender o direito penal primeiro não, tá? Por favor, senão você vai se perder um pouquinho. Verdade. Cara, eu quero agradecer a sua vinda, o seu tempo, que eu sei que é precioso, a sua disponibilidade, o cara lá de Goiânia. Tudo bem que ele vem aqui com frequência no Distrito Federal, mas ele podia estar compartilhando esse tempo livre dele com a família dele. Ele cedeu essa horinha dele para a gente poder conversar aqui e a gente está conseguindo extrair muito conteúdo útil e relevante para mostrar para os alunos. Vou colocar o seu perfil nos comentários. Valeu, obrigado. Quem quiser comentar, comente. Se quiser fazer alguma pergunta, eu repasso para ele sem problema nenhum. Já aproveita para se inscrever no canal também para a gente fortalecer. É tudo orgânico, é tudo mostrando para vocês realmente uma realidade de segurança pública para que a gente possa trabalhar esse contexto. Cara, brigadão de coração. Valeu, professor. Você tá quando você quiser vir, tá bom? Obrigado. Manda um abraço só pra galera aí que tá te vendo. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil, né? Tenho certeza que sempre dá para tirar alguma coisinha. Sempre dá, sempre Então, dá. obrigado. Me sigam no Instagram e tamo junto sempre. Show de bola. Então, meu querido coco seco, vai estudar para poder preencher esse coco, tá? Com conhecimento para você conseguir fazer e realizar os seus sonhos, tá bom? O podcast Chama o Xerife fica aqui com um agradecimento especial para Rhino Kydex, fabricante de coldres específicos também. Muito importante para você que queira trabalhar sobre segurança pública, conhecer bons equipamentos faz parte do seu contexto, até para você se manter seguro e as outras pessoas seguras. A gente fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana e beijo de luz para todo mundo. Até mais.